Pode. Oi, será que poderiam botar o meu PowerPoint? Pronto. Oi, gente. Eu adorei aqui a cadeira rodando, coisa na mão, vai dar tudo certo. Eu faço. Acho que eu vou dar um jeitinho aqui, ó. Eu posso passar também, tá? Eu acho que peraí, aqui são 3 coisas, eu tenho 2 mãos. Eu vou dar um jeito que não é possível. Não, já dei. Então, boa tarde a todo mundo, todas e todos. Eu sou Maria Fernanda Lemos. Eu queria começar agradecendo muito o convite da Ares para colaborar aqui nesse debate. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Eu sou professora da PUC do Rio de Janeiro, como a Inês falou, e eu pesquiso e atuo nessa área de mudança climática desde 2007. Eu fui uma das autoras do IPCC, coordenando o capítulo de América do Sul e Central, né, do grupo 2, que é o grupo que trabalha com vulnerabilidade, adaptação e impactos. E eu colaboro com essa rede, que é o CCRN, que é uma rede de cientistas também internacional, que faz um relatório muito parecido do IPCC, mas o interessante é que ela faz um relatório só sobre cidades, inclusive as pessoas são mais ou menos as mesmas, e aí eu coordeno o hub latino-americano dessa rede. Então, eu sei que nessas palestras que eu faço sobre mudança climática, eu falo coisas que não são exatamente assim agradáveis, né? Que é um tema que não é agradável, é um tema que não é nada leve. E eu queria dizer que, embora pareça às vezes que eu sou um pouco pessimista, eu só tenho uma percepção muito realista do que está acontecendo, e às vezes eu fico um pouco indignada, eu diria. E o que eu estou vendo, né, é que a gente está começando já muito tarde a se preocupar com a crise climática e ambiental, e que na verdade é uma crise social e política, essencialmente, e em grande parte porque a gente está começando a ver desastres cada vez mais frequentes, mais próximos da gente, das nossas famílias, das nossas comunidades. Mas o que a gente não está vendo, na verdade, e que é o que me preocupa de fato, é que o desastre já está aqui. O desastre não é a chuva, o que vai acontecer com a chuva. O desastre não é o alagamento. O desastre é a desigualdade e a pobreza moldando os nossos sistemas humanos, né? E a gente está vivendo nisso assim há muito tempo. Eu acho que a gente é aquele famoso sapo na panela, sabe? A panela já está fervendo. O desastre já está aqui. E aí eu preciso pedir para vocês terem um pouquinho de paciência comigo e assim me darem um desconto, né, por esse desconforto inerente ao tema, é um tema difícil. Eu dividi a apresentação, que estão vendo ali, em 3 partes. Primeiro eu vou passar rapidamente pela definição de alguns termos principais. Eu sei que é chato, mas é a única forma da gente botar todo mundo na conversa junto, porque não são termos que todo mundo está acostumado. Depois eu vou levantar alguns temas que eu acho que são temas assim, críticos para pensar a adaptação e resiliência urbana. E por último eu vou falar de vou tentar encontrar alguns critérios que possam ajudar a gente a pensar em o que escolher fazer, né, para adaptar as cidades, tendo em vista esses temas críticos. Então vamos logo às definições. Ah, é? Tá. Eu acho que eu fico melhor passando. Obrigada. Bom, então, olhando aqui para essa representação da flor de risco, né, aqui no slide, a gente vai começar com a definição de exposição, tá? A exposição ela se refere a pessoas e bens que estão em algum lugar que está ameaçado, né, por um evento de chuva, seca, o que for. Ou seja, a exposição é sempre uma posição relativa, isso é que é importante. Então, por exemplo, um lugar que tem uma alta densidade populacional ou uma presença de infraestrutura crítica, né, como pode ser uma usina de energia, por exemplo, vai apresentar uma exposição alta. Mas o mesmo lugar, com a mesma ameaça, né, com pouca gente, vai apresentar uma exposição baixa. Esse aqui é relativamente simples, né? Agora vamos então para o termo vulnerabilidade. Vulnerabilidade, principalmente, é o que a gente vai ter que atuar nos nossos processos de adaptação, né? A gente atua sobre a vulnerabilidade essencialmente, por isso que ela é muito importante. E eu quero destacar aqui que a vulnerabilidade nesse quadro teórico, né, de mudança climática, eu vou sempre chamar de vulnerabilidade socioclimática, que bota a gente no contexto. Ela é formada por 2 componentes, tá? A capacidade adaptativa e a sensibilidade. A primeira se refere aos aspectos humanos, a segunda se refere aos aspectos físico-estruturais.
A capacidade adaptativa, ela é a capacidade das pessoas, né, das instituições, de usarem os recursos que estão disponíveis para se adaptar. Então, por exemplo, usar informação, tecnologia, recursos financeiros, redes de colaboração, tudo isso. E a sensibilidade se refere às condições físico-estruturais do sistema para resistir a essas ameaças. Então, por exemplo, é a capacidade de uma rede de drenagem construída, né, no subsolo de receber um determinado volume de água. Então, assim, beleza. A gente chegou no conceito de risco agora, que é esse que está no meio ali daquela flor de risco. Eu vou dar só uma pincelada porque esse assunto dá uma tese, tá? Basicamente, assim, o risco ele é o resultado de uma interação complexa entre a ameaça climática, né, chuva ou seca, um determinado lugar, né, com aquilo que está exposto naquele lugar, as pessoas e os bens, e que vai sofrer um determinado impacto dependendo da condição de vulnerabilidade dessas pessoas e desses bens. Então, a vulnerabilidade ganha um papel enorme naquela flor de risco ali. E, além disso, o risco ele pode ser alterado no tempo, né, pelas respostas de adaptação que a gente vai dando no caminho, e os seus resultados em cima do sistema e pelas suas limitações. Então, assim, o risco ele é extremamente complexo. Vocês veem aqui nessa figura, ele pode ser resultado, inclusive, de diferentes riscos que se combinam num efeito em cascata. E essa imagem aqui, ela está tentando ilustrar um pouco essa complexidade, né? Eu trouxe imagens que a gente produziu no relatório 6 do IPCC. São situações hipotéticas, né, entre vários riscos diferentes interagindo entre setores, no tempo, no espaço, ou também em função da interferência, né, de diferentes respostas que podem ser adotadas para enfrentar uma determinada ameaça. E para terminar, eu diria só que tem uns riscos que a gente não consegue reduzir e controlar com adaptação, porque eles estão além de certos limites de adaptação, que podem ser limites contextuais, temporários, né? De repente não vai ser no futuro, tecnológicos, por exemplo, a gente pode vir a ter uma tecnologia que a gente não tem hoje, mas no momento a gente não pode reduzir. No caso em que a adaptação ela encontra esses limites, a gente precisa definir estratégias para lidar com as perdas e danos, que é um tema que está muito em voga também, né? Que são perdas e danos que vão acontecer de fato, não tem como evitar. E aí, assim, é um tema que não dá para desenvolver agora, obviamente, assim, mas é uma bola da vez, né? E a gente tem mecanismos, por exemplo, como é que a gente tem que discutir que mecanismos são esses de seguro, por exemplo, que a gente pode ter para lidar com isso. Esse é um tema que é um pouco tabu, a gente discute pouco no Brasil, mas é um tema super importante. E aí, assim, depois disso eu vou passar logo para o conceito de adaptação. Gente, eu estou correndo nos conceitos porque é só para a gente poder conversar e eu vou falar essas palavras o tempo inteiro para a gente não ficar perdido aqui. A adaptação ela é essencialmente um processo. A palavra processo é importante. É um conjunto de ações, não é uma adaptação, uma ação só, que tem que estar articuladas, né? As ações têm que estar articuladas idealmente, claro, e elas visam sempre reduzir vulnerabilidade para tornar o sistema mais resiliente. Então, assim, existem adaptações que são autônomas, né? Que são aquelas que não estão articuladas num plano que dê coerência para elas. E muitas vezes essas ações autônomas elas podem ter resultados, inclusive, concorrentes. Isso é um problema sério. Eu vou dar um exemplo em grande escala, tá? Digamos que eu sou o poder público aqui, identifiquei, fiz um projeto para preservar uma área natural de retenção e acomodação de água na periferia de um centro urbano, que é uma área importante para a redução de alagamentos da cidade e para aquela população que vive ali no entorno daquele lugar. Ao mesmo tempo, eu também, poder público, planejo construir um eixo de transporte público que melhora a conectividade da cidade como um todo, com as suas áreas periféricas, melhora a vida das pessoas. Logo é bom para a resiliência, certo? Mas só que esse transporte, ele margeia a minha área que eu estou lá querendo preservar. Então ele acaba valorizando a terra de um modo que a pressão para a ocupação daquela área fica incontrolável. E aí eu não consigo mais preservar a área que eu queria. Ou seja, são duas ações ótimas para a concorrência, para a resiliência, elas estão concorrendo. Individualmente elas são boas, no conjunto não são. Elas não foram feitas planejadas de uma forma integrada. Isso é um problema que acontece o tempo inteiro, tá? Esse exemplo que eu dei, eu não vou citar nomes, mas é um exemplo real. Acontece hoje. Bom, existem também adaptações que a gente chama de incrementais, né? Que são aquelas que atuam sobre uma vulnerabilidade ou um impacto muito específico, muito isolado. Normalmente são ações de reação, né? Depois que um desastre aconteceu. Elas não modificam o sistema, elas podem ter uns efeitos secundários perversos, como, por exemplo, a ampliação de injustiças dentro do sistema ou a transferência de vulnerabilidade de um lugar para outro. E aí, quando isso acontece, a gente chama de maladaptação. E eu sei que tem muita reatividade em torno desse tema maladaptação, tem mesmo.
é um tema que para o IPCC é bastante caro e que esse relatório que a gente fez identificou que é o que mais vem sendo feito no mundo, a maladaptação com efeitos colaterais, né? E aí nessa hora eu lembro daquele filme, não sei se todo mundo aqui viu, se esse filme é muito velho, que chama Precisamos Falar sobre Kevin. Vocês lembram disso? É isso, uma adaptação é o Kevin. Ninguém quer falar disso, mas eu acho que a gente tem que ficar ligado. Bom, felizmente, em oposição a isso, tem formas de adaptação que são transformativas, ou seja, elas atuam para modificar a estrutura não resiliente daquele sistema, na origem do problema, que no nosso caso está basicamente relacionada à desigualdade, e é essa forma de adaptação transformativa que realmente interessa para a gente. E aí, finalmente, o termo resiliência. A resiliência, que resumidamente é uma forma, e é a forma como eu traduzo, tá? De resistência flexível, na qual o sistema não vai colapsar, né? Um sistema urbano, por exemplo, nem vai perder a sua funcionalidade frente a uma determinada pressão e vai retomar uma forma de equilíbrio qualquer quando a pressão cessa, ou então quando aquele evento vai se acomodando, se for um evento progressivo, né? Por exemplo, a elevação do nível do mar. E aí, assim, só que uma adaptação transformativa, lembra bem essa palavra, é importante, ela é um processo de longo prazo. Só tem palavra-chave aqui, transformativa, processo, longo prazo, que exige planejamento para coordenar as ações que têm intervalos de tempo diferentes. Tem coisas que a gente faz rapidinho, vou fazer um dique aqui, vou fazer uma obra ali, não sei o quê. E ela vai definir para o nosso sistema, no caso do sistema urbano que a gente quer adaptar, um caminho de adaptação. Existem caminhos diferentes de adaptação, como está mostrado ali, cada um com resultados diferentes, mais ou menos resilientes, mais ou menos transformativo. Só que quanto mais tarde a gente começa a trilhar o caminho, menos opções de adaptação vão estar disponíveis no processo, por causa de interferências externas, principalmente, que podem ser crises econômicas, limitações tecnológicas ou desastres climáticos, aquelas interferências ali no meio daqueles caminhos, nessa ilustração aqui. Eu adoro essa figura completíssima. E para fechar, eu queria falar do conceito de desenvolvimento resiliente ao clima. Eu vou falar para fechar várias vezes, tá, gente? É sempre mentira. Que é essencialmente, né, ali uma forma de desenvolvimento que tem sinergias positivas entre os sistemas humanos, os naturais e os climáticos, para sair desse ciclo vicioso de desenvolvimento insustentável que a gente está hoje, né? E para isso a gente precisa realizar o que a gente chama de transição dos sistemas, que eu trouxe porque a gente está aqui num evento que chama Cidades em Transição. Transição dos sistemas humanos e ecológicos, né? E esse é realmente, de fato, o último conceito que eu vou mostrar aqui, prometo. A cidade, né, por exemplo, ela é um sistema humano, né? Assim como os sistemas de produção industrial, os de energia. E esses três que eu falei aqui, particularmente, estão no olho do furacão da emergência climática, né? Comprometidos com a crise até o último fio de cabelo, né? E eles exigem uma transição urgente. E transição, segundo o IPCC, assim, resumindo muito, é um processo de mudança num determinado período de tempo, né, de um estado ou condição de um sistema, no nosso caso, completamente insustentável, né, reproduzindo desigualdade o tempo inteiro, para um outro estado que a gente quer que seja resiliente, carbono zero, que construa uma sociedade mais justa. E eu fecho a primeira parte refletindo, né, ainda sobre essa meta importante da transição dos sistemas, né, a importância de entender a cidade, o sistema urbano, como um sistema, outra palavra-chave. Eu tento só lançar aqui palavras-chave, vocês já verem minha colinha aqui, só tem negrito nessas palavras. Fundamentalmente a gente entender que as cidades são resultado de uma inter-relação, né, entre múltiplos subsistemas, né, então transporte, saneamento, as atividades humanas, econômicas, políticos, etc. Eles são completamente indissociáveis, né, eles compõem um sistema, e eles estão ali nas três esferas básicas, né, desse nosso, que a gente chama de cidade, né, a ecológica, a físico-construída e a social. E a gente tem que entender que a cidade está inserida num sistema único também, indissociável, junto com as áreas naturais e as áreas rurais do entorno, ela não está isolada, né? Eu vou desenvolver isso aqui um pouquinho mais no final. Aí, então vamos passar logo para essa parte dos temas críticos, né? E aí eu vou propor agora que a gente faça uma reflexão rápida sobre esses temas que são importantes para construir resiliência. Eu acho que, para mim, assim, o primeiro problema para construir resiliência é que a gente está fazendo tudo como a gente sempre fez,
e que foi esse jeito que a gente fez foi o que a gente trouxe a gente para a condição de vulnerabilidade extrema que a gente está hoje, né? Então, dá para perceber que a gente não está fazendo o que precisa, né? Sem planejar em longo prazo, sem definir claramente prioridade, com justiça, sem uma governança inclusiva, sem atuar na origem do problema para mudar o sistema, né? E então, assim, eu acho que a dura realidade que a gente tem que enfrentar é que só vai ter resultado efetivo em termos de resiliência quando a gente parar de reproduzir esse modelo que está aqui no slide de urbanização insustentável e não resiliente, que prevalece principalmente nas grandes cidades, mas nas cidades como um todo. E, claro, né, essencialmente no sul global, nos países, nas cidades menos ricas. E a maior parte dessas características que está aqui nesse slide, eles são reflexo, ou direto ou indireto, da desigualdade socioeconômica no território. São informalidade, ocupação de áreas de risco, fragmentação socioterritorial, né, dentre as outras coisas que eu listei no slide, que tem bastante coisa. Esse modelo, né, essa foto aí no Rio Grande do Sul agora, ele coloca lugares e pessoas numa situação de vulnerabilidade, né, que amplia ainda mais a desigualdade, né, principalmente no contexto de mudança climática, porque os seus efeitos da mudança climática atingem os mais vulnerabilizados primeiro, né? E nenhum desastre, gente, é causado por um evento climático. O desastre é sempre resultado da vulnerabilidade do sistema que foi atingido. Isso não tem uma dúvida, não tem ninguém dúvida sobre isso. Não é a chuva, e nem é a seca, e nem é o vento, não é nada disso. E aí a gente chega num outro tema crítico, né? Que é o da distribuição muito desigual dos riscos, né, da mudança climática, forçando um ciclo perverso que não tem fim, no qual a desigualdade continua formatando as cidades, provocando e reproduzindo vulnerabilidade, o que aumenta a desigualdade de novo e fecha um ciclo. Isso não sai, a gente não sai disso. Ou seja, na origem do problema da vulnerabilidade está a desigualdade. Falei isso hoje lá no Bom Dia Recife, Bom Dia Pernambuco. E é isso mesmo. E é a desigualdade que a gente tem que afetar, né, para uma adaptação transformativa, que tem o objetivo sempre de conferir mais justiça e equidade. Justiça e equidade é outra palavra-chave nos sistemas urbanos. E para isso os aspectos humanos dos riscos da adaptação têm que ter prioridade. Gente, eu tenho muita experiência nessa área, eu faço muito projeto nessa área, e os aspectos humanos não são prioridade. Eu não estou falando isso porque eu sou chata, vegetariana, ambientalista de esquerda, não é isso. Eu estou falando isso porque eu tenho uma experiência larga que me mostra que os aspectos humanos não são prioridade nos grandes projetos de adaptação que a gente vê hoje no Brasil e no mundo. Por incrível que pareça, acreditem. Bom, então, a inclusão, né, nas arenas decisórias de múltiplos grupos envolvidos e afetados pela mudança climática, assim como a inclusão dos saberes, né, para além do saber científico, é fundamental para uma cidade justa. A gente está falando de pessoas o tempo inteiro. Bom, e além disso, a informalidade, que é tão característica desse modelo insustentável, ela está presente em quase todas as cidades brasileiras, e ela evidencia a capacidade da desigualdade de moldar o território, né? A informalidade é uma evidência do que eu estou falando. E a informalidade ela é muito desafiadora, para quem trabalha com planejamento urbano sabe disso, né? Dentre muitos motivos, porque os métodos e as técnicas que a gente tem de planejamento e de projeto urbano são completamente inadequados para lidar com a informalidade. Todo mundo aqui que é planejador urbano sabe disso. A gente não sabe fazer, não tem como. Eu não vou ter tempo para contar, eu tenho várias experiências sinistras nesse tema. E como se isso já não fosse suficiente, porque, né, eu sou... essas cidades injustas, desiguais, informais e cheias de risco, elas ainda precisam lidar com carências muito básicas, gente, que não deviam existir mais no século XXI. Estou falando de habitação e saneamento. Então, assim, esses setores, eles são sensibilíssimos para a resiliência. Falar de resiliência com déficit habitacional e déficit de saneamento é impossível. É impossível. E, assim, já que eu estou falando aqui, né, de carências em habitação e nesse contexto da crise climática, eu quero destacar só um aspecto nas abordagens mais recorrentes em habitação social que colocam esse tema com prioridade, né? Nessa área específica de habitação social, as intervenções, em geral, elas focam em redução de risco à segurança física, para não deslizar, para não alagar, né? E isso promove, no máximo, com boa vontade, uma adaptação incremental e autônoma. Lembra que eu definia incremental e autônoma, né?
e transfere, muitas vezes, o problema de um lugar para outro, de uma comunidade para outra. Isso é muito perigoso, gente, porque, de novo, é uma coisa sem fim. Eu estou ficando um pouquinho cansada de ver essas coisas. Bom, e a resiliência, né, urbana, ela tem aí outro desafio. As vulnerabilidades, os riscos, as soluções de adaptação, elas são sempre específicos para o lugar, o local específicos, né? Então, assim, é fundamental a elaboração de diagnósticos de vulnerabilidade e risco que, evidentemente, tem que incorporar os cenários climáticos na escala local. Também parece óbvio? Não é, não. Isso é uma lacuna de conhecimento na maioria das cidades. Se é uma lacuna de conhecimento no Rio de Janeiro ou em Recife, imagina nas cidades médias, nas cidades pequenas. Ninguém tem a menor ideia de qual é o risco exato, né, dentro daquele lugar, em função do cenário climático para aquela área. Né? Bom, e por fim, né, esse problema climático, assim como os sistemas urbanos, eles praticamente, em todos os seus setores, ele extrapola limites administrativos, com implicações que são multi-escala, que vão do bairro até a região onde a cidade se insere, conectada de múltiplas formas com as áreas rurais e naturais, está sempre condicionado por ingerências legais e econômicas que vão do nível federal ao nível municipal. Isso é um desafio enorme para a governança climática, né? Isso exige para a adaptação abordagens que são sistêmicas, inclusivas, intersetoriais e multiscala. E aí estou falando tanto de escalas territoriais quanto de escalas administrativas, né? E aí a última parte do que eu preparei para a gente discutir aqui hoje, a partir desses temas críticos aqui, vamos tentar entender ou tentar ajudar a pensar em critérios que possam definir as prioridades, para a gente escolher o que a gente vai fazer, qual é o caminho. Lembra que eu falei do caminho de adaptação? Esses conceitos parecem estatísticos, mas eles são super importantes, porque realmente colocam algumas coisas muito claras, né, na nossa cara, né, do que fazer. Para mim, a primeira condicionante é que as ações sobre a cidade busquem justamente aquilo que eu falei, que é uma adaptação transformativa. Sempre atingindo o problema pela raiz, contribuindo para ampliar a justiça socioterritorial e a justiça climática. E isso é importante porque as intervenções incrementais que ficam reagindo a impactos específicos, transferindo vulnerabilidade de um lugar para outro, são de longe as mais comuns, e eu não estou tirando isso da minha cabeça, eu estou tirando isso de um relatório de 5 anos que o IPCC fez, avaliando o que foi feito no mundo nos últimos 5 anos. A maioria é incremental e é autônoma. E não estou falando só de sul global, não. Bom, logo, para essa transformação então, que a gente está falando aqui acontecer, as ações de adaptação que vão compor o caminho que a gente escolher, né, elas precisam elaborar algum tipo de análise preditiva. A gente quase não faz isso, né, dos efeitos daquela ação sobre justiça, equidade, inclusão. E a sua implantação, ela tem que prever mecanismos de monitoramento constantes dos resultados sobre o tecido social, né? E, de novo, os aspectos humanos não costumam ser prioridade. Então, que tecido social, né? Outra condicionante, é uma pena que eu não tenha tempo para explorar as figuras, mas eu aconselho uma olhadinha no relatório do IPCC. Outra condicionante é que as ações de adaptação elas estejam coordenadas em planos abrangentes locais, evitando essa concorrência que eu falei, né? E esses planos e o processo de planejamento, ele precisa definir claramente esse caminho de adaptação que vai ser percorrido com longo prazo, com flexibilidade, com capacidade de corrigir rota. Isso é muito difícil para planejamento urbano. Ele tem ainda que adotar abordagem sistêmica, integral e inclusiva de grupos e de saberes, integrar escalas de tempo das ações, integrar escalas territoriais e administrativas, reintegrando os sistemas urbano, rural e ecológico, integrar setores, isso é muito difícil de gestão de planejamento, com gerência sobre os planos setoriais, idealmente sobre o plano diretor. E vocês não ouviram errado, eu falei a hierarquia é essa mesmo. Porque um plano de adaptação ele dá um norte para um intervalo de tempo de, em média, 30 anos, mais ou menos, né? Enquanto que os planos diretores eles trabalham com 10 anos. Então, e eles condicionam os setoriais. Então está dada a hierarquia. Adaptação, diretor, setoriais, não é outra hierarquia. Então, assim, o plano diretor ele tem que se guiar pelo plano de adaptação, ou então não vai dar certo, né? A adaptação ela precisa mexer em tudo que o plano diretor tem como matéria específica. Então, olha a importância disso, né? Essa articulação. E aí, sim, infelizmente, a maioria dos municípios no Brasil não tem planos abrangentes com essas características, carecem de capacitação, financiamento,
ferramentas, indicadores para medir, monitorar, controlar os resultados da ação. E eu ainda diria mais, a gente lida com um desafio gigantesco, que é o fato de que as cidades, elas, no Brasil, são governadas em módulos de 4 anos. E um módulo de 4 anos é completamente incompatível com a adaptação. Então, sinto muito, temos um problema. Mais um Kevin. E essa é uma barreira básica, né, para enfrentar a adaptação no Brasil hoje. Bom, além disso, uma outra condicionante é conhecer o problema e as opções de solução que a gente tem para adaptar profundamente e de forma dinâmica, acompanhando as mudanças que são constantes, gente. Uma tecnologia que tem hoje não tem amanhã, um problema, um vento que venta hoje, venta diferente amanhã, e a gente tem que acompanhar essas mudanças. Então, a gente tem assim, muita lacuna de conhecimento no Brasil e no mundo, e além disso, o conhecimento sobre esse tema, ele quase não incorpora conhecimento local e tradicional, e a informação não chega com clareza até a população. Tanto o plano de adaptação quanto as ações específicas, elas têm que ser orientadas por diagnósticos consistentes que projetem as ameaças climáticas na escala local e identifiquem a origem do problema da vulnerabilidade dos riscos. Só assim a gente vai conseguir definir prioridades, né? E as soluções que são mais eficientes para o problema específico, dentro de cada contexto, dentro das alternativas que a gente tem, e evitando a tal da maladaptação. E embora tudo isso pareça muito óbvio, de novo, a maioria das ações climáticas normalmente é definida com base apenas em levantamentos de dados. Gente, levantamento de dados e diagnóstico são coisas completamente diferentes. E levantamento de dados não dá orientação efetiva para a ação. Então, quem trabalha com planejamento urbano sabe disso também. E a gente, imagina, se a gente não faz nem diagnóstico, só faz levantamento de dados e sai traçando coisa, né, o que a gente vai fazer ou não vai fazer, imagina com relação à adaptação. É 5 vezes pior. De novo, os municípios não têm capacidade institucional para produzir esses dados, várias limitações existem. Eu acho que é uma estratégia importante investir nessa capacitação e nessa produção de dados e de diagnósticos, realmente com participação efetiva. O efeito de uma participação efetiva num processo de diagnóstico, por exemplo, é muito claro. Primeiro, ajuda a incluir conhecimento local, fundamental. Depois, ajuda a difundir informação. As pessoas não sabem o que é o risco, o que é a mudança climática, e ampliar a percepção da população sobre os riscos, que é fundamental também, para a gente, inclusive, colocar as pessoas no jogo, né? Isso é um ganho enorme. Só que um bom planejamento do processo de adaptação também depende da definição correta de prioridade, isso é para qualquer planejamento, não só de adaptação, né? E embora seja uma definição sempre local específica, tem umas prioridades que são comuns entre as grandes cidades, principalmente as brasileiras, e que eu acho que merece atenção. Eu acho que a primeira prioridade diz respeito justamente àquela que a prioridade que a gente deve dar, né, para a supressão das carências básicas de saneamento e habitação. E depois de transporte público, e aí veja, eu disse transporte público, eu não disse mobilidade ativa, não disse bicicleta, e aí a gente tem aqui de fato um outro Kevin, que a gente pode falar em outro momento, que não dá para falar agora. Né, a coisa da bicicleta, da mobilidade ativa, enquanto o transporte público está carente. E é ele que a gente precisa realmente investir. Mas, voltando, eu estou falando de saneamento e habitação. E eu estou destacando esses aspectos, né, como setores principais, porque eles têm uma implicação mais direta sobre os aspectos físico-construídos da vulnerabilidade, e não sobre a capacidade adaptativa, como seriam, por exemplo, saúde e educação. Eu estou fazendo isso só porque eu estou construindo aqui um raciocínio, né, com ênfase nessa forma e na estrutura da cidade. Mas, obviamente, os incentivos em capacidade, os investimentos em capacidade adaptativa, eles são tão ou mais importantes, tá? No contexto do sul global, como saúde e educação. E aí, voltando, essas carências em habitação e saneamento, elas me levam a destacar uma prioridade que a adaptação deve dar para os mais vulnerabilizados pela desigualdade, pela pobreza. E também é claro, né, que ações que, além de adaptar, colaborem para mitigação e para sustentabilidade são prioridades. Eu vou mostrar umas figuras mais à frente que destacam isso. Só que aí, né, para que todas essas ações tenham algum efeito, a cidade precisa contar com estruturas de governança para dar suporte para o processo de adaptação. E essa governança ela tem que ser, assim como o planejamento, inclusive integrada a multiscala, multissetorial, e tem que dispor de ferramentas de participação realmente eficientes. E isso depende de muitas coisas. Eu vou focar só no aspecto da inclusão efetiva, né? Porque as metodologias e os processos mais comuns de participação e inclusão hoje, eles são basicamente pro forma. Eu faço isso, gente, eu sei do que eu estou falando. E assim, como eu chamei a atenção já, né, já falei isso um pouquinho, normalmente esses processos eles não têm como resultado uma interferência real das pessoas sobre o que vai ser feito no seu bairro, na sua cidade, na sua rua, o que normalmente tem impacto enorme sobre a vida das pessoas. Então, assim, né,
E a gente já está nessa há muito tempo para não saber fazer processos de inclusão efetivos, né? E aí, nesse tema da governança, eu já tinha tratado um pouco, né, do desafio colossal que são os aspectos multi-escala e multissetorial, né, da construção da resiliência, mas eu queria não deixar perder de vista agora que nessa escala local, municipal, a integração, que eu já mencionei, né, ela precisa se refletir nos processos de gestão setoriais, ou seja, integrando as secretarias, as políticas, os programas, os planos, os projetos, de, por exemplo, transporte, habitação, saneamento, educação, meio ambiente, etc. E essa integração setorial, para quem trabalha aqui em poder público, sabe que não é nada trivial. E falando em setorial, eu queria fazer um outro parênteses aqui. A gente normalmente trata a adaptação urbana na gestão pública como um setor em si, ou então a gente inclui ela no setor ambiental. Mas, sinceramente, não devia ser assim. A adaptação tem que ser meta de qualquer setor, plano, política, programa setorial. Diante da emergência climática, para mim, os planos tinham que ser plano de adaptação em habitação, plano de adaptação em saneamento. Se eu fosse prefeito, era isso que eu ia fazer. Para a gente ver se a gente se liga na missão, né? Bom, só que para adaptar e construir resiliência nas cidades significa atuar sobre um passivo enorme, que não é nada resiliente, que é uma cidade que já está aí construída. E é uma transformação muito cheia de entraves físicos e humanos. Só que a cidade, ela se constrói, gente, e se reconstrói o tempo inteiro, ela é dinâmica, não tem nada parado aqui, né? Pelo agente público, claro, né, com edifícios, infraestruturas e tal, mas também pelo agente privado. E é um processo contínuo de microtransformações. Então, assim, claro que o agente público tem que dar o exemplo, né, com as suas intervenções e tal, mas ele também tem que explorar essa energia enorme de investimento por parte do agente privado para transformar a cidade, dando orientação, coordenando, controlando essa ação que é pulverizada e que é dispersa. E aí, mesmo que as grandes obras de adaptação ou as grandes transformações sejam processos demorados, a gente tem garantia, assim, mas no mínimo, que tudo que é construído novo na cidade seja feito de forma adaptada. Tudo que é novo tem que ser adaptado, simples. Inibir a ocupação de novas áreas de risco, pelo amor de Deus, eu dou 20 exemplos para vocês de orientações de planos urbanísticos locais municipais que orientam as pessoas a ocupar áreas que não eram para ser ocupadas, ou garantir a ocupação resiliente dessas áreas no mínimo, com regulação apropriada para construção resiliente. Gente, isso é o mínimo. E aí eu volto para o meu ponto da prioridade em reduzir carências básicas. Num contexto de escassez de recursos para adaptação, a gente precisa mesmo garantir que todo investimento nesses setores prioritários, né, como saúde, como habitação e saneamento, sejam adaptados. Então não pode ter investimento que não seja adaptado nesse momento da vida da gente, transformando um problema, que é um problema de carência, numa oportunidade de adaptação. E para que essas construções na cidade aconteçam de forma adaptada, a gente tem que redefinir parâmetros urbanísticos e edilícios adaptativos e incorporar esses parâmetros na legislação local para orientar a ação sobre o território, né? É uma revisão completa. Quase acabando. A última condição importante para a resiliência que eu quero destacar é a necessidade urgente de uma mudança de perspectiva que permita a gente reintegrar estruturalmente, em todos os sentidos, o sistema urbano, rural e ecológico. É um tema que eu já mencionei algumas vezes hoje, e que tem tudo a ver com fazer diferente, sabe? Escapar daquele modelo de urbanização insustentável que eu falei. E esse tema tem uma outra discussão importante e que está muito em voga, que é a atenção que a gente precisa dar às soluções baseadas na natureza, né? Com uma abordagem estratégica interessante para trabalhar essa reintegração entre urbano, rural e natural. Eu não vou aprofundar muito nas SBNs, porque é um tema longo também, mas eu vou fazer umas considerações rápidas. Primeiro, o caráter multifuncional dessas estruturas, desses espaços baseados na natureza, que é uma vantagem, né? Além disso, esses espaços e estruturas têm, assim, alguns benefícios que são garantidos, benefícios psicológicos, estéticos, ecológicos, além de oferta de espaços de lazer, contemplação, reunião comunitária, que, na minha opinião, já é ganho suficiente para definir isso como uma estratégia importante. Mas eu tenho que fazer aqui um parênteses para que as SBNs elas não sejam vistas como a bala de prata que vai salvar a gente. Está longe disso. E se a gente botar muita ficha nas SBNs, a gente constrói um novo Kevin. Vai parir um novo Kevin aqui para vocês. Então vamos pensar nisso seriamente, isso não é brincadeira. Bom, mas dependendo das condicionantes locais, climáticas, por exemplo, a combinação de técnicas e medidas em outras áreas também, né, as SBNs podem apoiar em muitas coisas. Por exemplo, redução de ilhas de calor, né, quando a gente combina isso com um planejamento adequado da ocupação, da forma urbana e com os materiais utilizados na construção. Ou então ainda, elas podem apoiar na captura de CO2, quando a gente combina isso com medidas de controle de emissão
né, por atividades urbanas. Podem também contribuir para a produção de alimento, proteção contra o avanço do mar, redução de pressão de água sob drenagem urbana, tratamento de esgoto. E aí a combinação com tecnologias convencionais, tá? Resultando em soluções híbridas, que é outra palavra-chave, podem, sim, ampliar muito os resultados em geral, nessa combinação de verde e cinza. E diversas pesquisas hoje estão apontando as soluções híbridas como as mais promissoras para a resiliência nesse tema. Acho que inserir infraestruturas verdes e azuis na cidade tem que fazer parte da adaptação. As vantagens estão explícitas, mesmo que ainda tenha algumas lacunas de conhecimento, que é normal para uma área que é relativamente nova. Mas eu queria chamar bem a atenção para o desafio nesse tema, que em geral é muito minimizado, mas que é um desafio crítico, anterior ao das SBNs, que é o de construir, o desafio de criar o espaço adequado para o verde na cidade. Não adianta eu ficar botando praça no resíduo que sobrou ali no cantinho, né, espaços residuais. Então são necessárias intervenções que mexam na massa construída da cidade, mexem em uso e ocupação do solo, nas atividades urbanas, para que o sistema verde-azul ele possa entrar com todo o seu potencial sem ficar limitado a espaços residuais. Porque limitados dessa forma, eles de fato não constroem resiliência, né, assim. Eu acho que pensar em formas de articular esses espaços de estruturas verdes e azuis em planos diretores, né, no conjunto de leis urbanísticas, leis edilícias municipais, para incluir parâmetros adaptativos, espaços verdes ecologicamente funcionais, integrados, é fundamental, sim, para o planejamento de adaptação. Mas, para mim, essa é talvez uma das ações mais importantes, menos consideradas, que é justamente mexer na forma de fazer a cidade, que é por onde eu comecei a falar aqui agora, né? E para fechar, agora para fechar mesmo, não é mentira, de uma forma um pouquinho mais esperançosa, né, para não parecer tão pessimista e vegetariana, eu diria que a nossa sorte é que a gente sabe muito sobre como adaptar. A gente sabe, por exemplo, como está aqui nessa figura, quais as opções de adaptação, dentre as que vêm sendo mais adotadas no mundo todo, que são mais ou menos viáveis. A gente sabe avaliar a viabilidade, né? Quais são as barreiras que existem para uma ou outra, em geral, né? A gente sabe também que sinergias ou trocas negativas, né, acontecem entre adaptação e mitigação, e como selecionar ações que têm efeito mais robusto sobre os dois ao mesmo tempo, para combinar adaptação e mitigação. E a gente sabe também, como nessa figura aqui, como que algumas das opções de adaptação mais comuns em cada setor, né, se relacionam com os ODS, que é muito importante, né? Isso é fundamental para a transição dos sistemas, né? A afetação positiva da adaptação e da mitigação, e delas duas juntas, né, com a sustentabilidade. Né? Não adianta ser resiliente sem ser sustentável, não adianta ser sustentável sem ser resiliente, as coisas estão conectadas. E aí é dar prioridade para eleger ações que têm essas sinergias positivas. Né? Isso não significa que cada solução não tenha que ser avaliada caso a caso, tá, gente? De acordo com o contexto local, suas especificidades. Eu acho que eu fui bem clara nisso, isso é fundamental. Vulnerabilidade, risco e soluções de adaptação são sempre específicos para o contexto local, sempre. Mas, dito isso, dá para a gente usar umas experiências de outros, né? Aprender com os erros, os acertos dos outros, né? E principalmente as metodologias que foram desenvolvidas para avaliar os resultados das experiências como um ponto de partida para escolher os nossos caminhos. Eu vou insistir em dizer que sem uma mudança profunda no modelo de urbanização não resiliente, tão desigual e insustentável que a gente reproduz sem parar, praticamente qualquer intervenção é incremental e acaba virando cosmético. A palavra cosmética é importante. Acaba naquele papo, né, que para mim está muito furado, muito chato nesse tema, de que, sabe, o ótimo, eu ouvi isso algumas vezes, tá? O ótimo é inimigo do bom. Vamos fazer esse dica aqui, tirar essas pessoas daqui, porque é melhor do que nada. No caso da construção de resiliência, ou a gente muda drasticamente para fazer, sim, o ótimo, ou a gente vai enxugar gelo para sempre. Já está enxugando. Ultimamente, eu tenho terminado as minhas palestras sempre chamando a atenção que está na hora da gente ser radical. Radical mesmo. A gente tem sido frouxo, como eu gosto de dizer, e a gente tem tratado esse tema assim, com muita leniência. Então, assim, muito obrigada. Eu estou à disposição para a gente debater um pouco mais. Eu quero ouvir os colegas da mesa. Obrigada. Muito obrigada, Maria Fernanda. Uma coisa que fiquei pensando muito durante a palestra é a coisa como toda ação, isso é senso comum, gente, toda ação ela gera uma reação.
E no urbanismo é de praxe, né, que essa reação, muitas vezes o tiro sai pela culatra. É o que a gente mais vê. O que a gente mais vê são as ações incrementais, como você falou, e que o resultado e a reação disso não seja aquela que a gente almejava, né, transferindo a vulnerabilidade. Então, enquanto, né, a gente fica provocado com a sua palestra, é crucial também a gente entender um pouco o contexto da cidade do Recife e de como o nosso meio físico, os nossos rios, as águas, eles moldam as abordagens do modo de construção estruturaram a nossa cidade, né? Então isso é uma coisa que já me vai abordar agora em seguida.